Ei, que bom te ver por aqui. Seja muito bem-vindo ao Palavra de Luz. Hoje eu quero te contar uma história, não de uma rainha, não de uma profetisa famosa, não de alguém que atravessou o mar ou derrubou gigantes. Hoje a gente vai falar de uma mulher comum, uma mulher que cozinhava, que organizava a casa, que recebia visitas, que se preocupava com os detalhes. Uma mulher que, em muitos momentos, era exatamente como você e eu. O nome dela é Marta, e eu tenho quase certeza que, em algum ponto dessa história, você vai se olhar nela e pensar: nossa, isso sou eu, porque Marta não era perfeita. Ela se frustrava, ela questionava, ela às vezes se perdia na correria. Mas ela também tinha uma fé que poucos personagens da Bíblia demonstraram com tanta clareza. E é exatamente por isso que a história dela merece ser contada com cuidado, com profundidade, sem pressa. Então pega o seu café, senta com calma e vem comigo. Mas antes de a gente entrar de cabeça nessa história, se você ainda não é inscrito no Palavra de Luz, esse é o momento. Aperta o botãozinho de inscrição agora. Toda semana a gente traz histórias como essa, histórias da Bíblia contadas de um jeito próximo, humano, sem complicar demais. Porque a palavra de Deus não precisa ser difícil para ser profunda. Ativa o sininho também para você ser avisado sempre que um vídeo novo sair. Combinado? Então bora, vamos falar de Marta. Para entender Marta de verdade, a gente precisa primeiro entender o mundo em que ela vivia. Marta morava em Betânia, uma cidadezinha tranquila, a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Não era um lugar famoso, não tinha grandes templos, grandes mercados, grandes histórias. Até então, era só uma vila simples, de gente simples, no interior da Judéia. Ela vivia com seus 2 irmãos, Maria e Lázaro, e tudo indica, pela forma como a Bíblia descreve as cenas, que Marta era a irmã mais velha, aquela que estava no comando da casa, aquela que sabia onde estava cada coisa, que planejava as refeições, que recebia as visitas com organização e cuidado. Se você conhece alguém assim na sua família, ou se você é essa pessoa, você já entende Marta antes mesmo de ler uma linha sobre ela. Ela era o tipo de pessoa que, quando descobre que alguém importante vai visitar a casa, não consegue descansar enquanto tudo não estiver no lugar. A toalha da mesa tem que estar passada, a comida tem que estar no ponto, a casa tem que estar limpa. Porque receber bem era uma questão de honra, de respeito, de amor. E na cultura judaica do primeiro século, a hospitalidade não era opcional, era um valor central. Receber um visitante com generosidade era quase uma obrigação sagrada. Marta levava isso muito a sério. Agora imagino que foi quando ela soube que Jesus estava chegando, Jesus de Nazaré, o homem que curava doentes, que ensinava com uma autoridade que ninguém tinha visto antes, que multidões seguiu por onde ele passava. Esse homem ia sentar à mesa na casa dela. Ela deve ter entrado em modo de preparação total, porque era Jesus, e ela queria fazer tudo certo. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, uma das cenas mais conhecidas de todo o Novo Testamento. Jesus chega. Marta recebe com alegria, e aí, naturalmente, ela vai para a cozinha, porque tem muito a fazer, porque a visita precisa ser bem recebida, porque isso é o que ela faz. A irmã dela, Maria, faz uma escolha diferente. Ela senta aos pés de Jesus e começa a ouvir o que ele tem a dizer. Agora, eu preciso que você pare um segundo e imagine a cena de verdade. Marta está na cozinha, sozinha, trabalhando. E dá para ouvir lá da sala a voz de Jesus ensinando. Ela provavelmente até quer parar para ouvir, mas não dá, tem coisa para fazer. E enquanto ela descasca, lava, cozinha, arruma a irmã está sentada, tranquila, sem ajudar em nada. E isso é humaníssimo. Qualquer um que já teve que fazer tudo sozinho, enquanto o resto do mundo parecia não se importar, sabe exatamente o que Marta estava sentindo.
E aí ela toma uma decisão. Ela sai da cozinha, vai até Jesus e fala diretamente, sem olá: Senhor, não te importas que minha irmã me deixou servir sozinha? Diz a ela que venha me ajudar. Olha o que está acontecendo aqui. Marta não foi falar com Maria, ela foi falar com Jesus, porque ela tinha uma relação com ele. Ela confiava que ele ia entender, que ele ia tomar o lado dela. Mas Jesus responde de um jeito que ela não esperava. Marta, Marta, você está preocupada e agitada com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias, ou mesmo só uma. Maria escolheu a melhor parte e ela não lhe será tirada. Isso é muito denso e a gente precisa destrinchar com cuidado. Primeiro, Jesus não estava criticando o ato de servir. Servir é bom. Servir é necessário. A própria Bíblia, em dezenas de passagens, exalta o serviço como expressão de amor a Deus e ao próximo. O que Jesus estava apontando era para o estado interno de Marta. Ele disse que ela estava preocupada e agitada. Em grego, a palavra usada carrega a ideia de perturbação de uma mente que não consegue se aquietar. Marta não estava simplesmente trabalhando. Ela estava ansiosa, sobrecarregada, ressentida. A cabeça dela estava tão cheia de tarefas que ela perdeu a capacidade de estar presente no momento. E aí vem a parte mais importante. Ela estava tão ocupada em servir Jesus que não tinha parado atrás com Jesus. Ela preparava a mesa para ele, mas não tinha se sentado à mesa com ele. Ela queria honrar a visita, mas estava perdendo a visita em si. Sabe quando você organiza tudo para um momento especial, fica tão focado nos detalhes que no final não consegue nem curtir o momento, porque está exausto? É exatamente isso. E reparem algo muito bonito na resposta de Jesus. Ele disse o nome dela 2 vezes. Marta, Marta. Na cultura hebraica, repetir o nome de alguém dessa forma era um gesto de ternura profunda. Era afeto, era cuidado. Não era repreensão fria. Era como se Jesus dissesse: eu te vejo, eu sei o quanto você está se esforçando, eu reconheço o seu amor. Mas vem cá, você está se perdendo no caminho. Ele não estava rejeitando Marta, estava chamando ela de volta para perto dele. E isso muda tudo na forma como a gente lê essa cena. Jesus não escolheu Maria e descartou Marta. Ele acolheu Marta com ternura e a convidou a fazer a mesma escolha que Maria fez. A melhor parte não era exclusiva de Maria. Estava disponível para Marta também. Ela só precisava parar, largar a colher por um momento e se sentar. Quantas vezes a gente também precisa ouvir isso? Quantas vezes a gente está tão correndo? No trabalho, na família, até no ministério, que se afasta exatamente daquilo que dá sentido a tudo. E Jesus não quer a nossa performance. Ele quer a nossa presença. Antes de chegar na maior cena de Marta, tem um detalhe que aparece no Evangelho de João, no capítulo 12, que a gente não pode ignorar. Dias antes da Páscoa, Jesus volta a Betânia e há um jantar em honra a ele. E o versículo 2 diz: com toda naturalidade, Marta servia. Ela voltou a servir. Depois de tudo o que aconteceu, depois da conversa com Jesus, depois de ouvir que Maria havia escolhido a melhor parte, Marta estava lá de novo, servindo. E desta vez não tem reclamação, não tem ressentimento registrado, não tem frustração. O que isso nos diz? Que Marta aprendeu que servir continuava fazendo parte de quem ela era, mas agora de um lugar diferente. Num lugar de paz, não de ansiedade. Num lugar de amor, não de obrigação. Às vezes a gente lê a história de Marta e acha que o recado era pare de trabalhar. Mas não era isso. Era trabalhe a partir de um coração que já foi alimentado. Sirva porque você esteve com Jesus, não no lar de estar com Jesus. Essa é uma diferença enorme. E Marta viveu essa diferença na prática. Marta no milagre de Lázaro. E aí a gente chega na parte da história de Marta que talvez seja a mais poderosa de todas e que muita gente não conhece tão bem quanto deveria. Lázaro, o irmão querido de Marta e Maria, adoece gravemente. As irmãs mandam um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem você ama está doente. Simples, cheio de confiança. Mas Jesus demora.
ele não vai imediatamente. E Lázaro morre. 4 dias se passam. 4 dias de luto, de choro, de sepultura, de amigos chegando para consolar. 4 dias com aquela dor surda que não passa. E então Jesus chega. Marta fica sabendo que ele está chegando e faz exatamente o que a gente aprendeu sobre ela. Ela vai. Ela não fica esperando em casa paralisada pela dor. Ela vai ao encontro de Jesus. Eu acho isso muito bonito. Mesmo no luto, mesmo com perguntas sem resposta, mesmo sem entender por que Jesus demorou, Marta, foi a ele. Ela não fugiu da presença de Jesus por causa da dor. Ela correu para essa presença. E quando ela chega, ela fala uma coisa que carrega ao mesmo tempo dor, confiança e uma fé tremenda. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase pode soar rezo. E tem um pouco disso nela. Marta era direta, a gente já sabe. É quase como dizer: onde você estava? Eu precisei de você e você não veio, mas ela não para aí. Mas mesmo agora, eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Mesmo agora, mesmo com o irmão morto há 4 dias, mesmo sem entender por que Jesus não veio antes, mesmo com o coração partido, ela ainda acreditava. Ela não sabia o que ia acontecer a seguir, mas ela sabia em quem ela acreditava. E havia uma diferença enorme entre essas duas coisas. A gente às vezes acha que fé é ter certeza do que vai acontecer. Mas Marta nos mostra que fé de verdade é confiar em quem está no controle mesmo quando você não sabe o que vai acontecer. E Jesus olha para ela e diz uma das frases mais profundas de toda a Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é uma das perguntas mais importantes que Jesus fez a alguém em todo o Evangelho, e ele fez a Marta, não a um apóstolo, não a um líder religioso. A Marta, a mulher da cozinha. A mulher que tinha se frustrado naquele dia em que Maria ficou sentada enquanto ela trabalhava sozinha. Jesus foi até ela, no pior momento da vida dela, e perguntou se acredita em mim. E Marta responde: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Isso é uma das mais belas confissões de fé de todo o Novo Testamento. Uma declaração teológica completa, feita no meio da dor, no meio do luto, no meio da dúvida. Marta não precisava entender tudo. Ela só precisava confiar em quem ela tinha diante dela. E foi o que ela fez. Então, que a gente carrega de tudo isso para a nossa vida? A primeira coisa é essa: o serviço é sagrado, mas não pode ser um substituto para o relacionamento com Deus. A gente vive num mundo que valoriza a produtividade acima de tudo. Fazer mais, entregar mais, estar sempre ocupado. E às vezes a gente traz isso para a vida espiritual também. Fica tão envolvido nas atividades da fé, no ministério, nos projetos, nos compromissos da igreja, que esquece de simplesmente sentar e ouvir a voz de Deus. Marta nos lembra que sem esse tempo de comunhão, o serviço vira peso, vira obrigação, vira fonte de ressentimento. A segunda coisa é que fé real não exige que tudo esteja bem. Marta estava de luto, estava confusa, tinha perguntas que ela não sabia responder. E mesmo assim ela confessou que Jesus era o Cristo. A fé dela não dependia das circunstâncias estarem perfeitas. Ela confiava mesmo quando não entendia, e isso é exatamente o tipo de fé que sustenta a gente nas situações mais difíceis da vida. Não é a fé do tempo bom, é a fé do 4º dia. E a terceira coisa, e essa eu acho a mais bonita, é que Jesus não desistiu de Marta. Ele não a viu sendo ansiosa e difícil e foi embora. Ele chamou o nome dela com carinho. Ele foi até ela no momento de luto. Ele fez a ela a pergunta mais importante. Ele a escolheu para ser a destinatária de uma das maiores revelações sobre quem ele é. Jesus via Marta. Via tudo o que ela era, com os defeitos, com ansiedade, com a língua afiada. E amava tudo aquilo
e chamava ela com ternura para mais perto. Isso é para você também. Ele te vê na correria, no cansaço, nas suas frustrações. E continua chamando o seu nome. Marta não é um exemplo de como não ser, ela é um espelho. O espelho que a gente às vezes prefere não olhar porque mostra demais. Mostra a nossa pressa, a nossa ansiedade, o nosso cansaço. Mostra os momentos em que a gente serviu de corpo, mas estava longe de Deus por dentro. Mas ela também mostra que é possível crescer. Que uma pessoa pode passar pela cena da cozinha, ouvir uma palavra difícil de Jesus, passar pelo luto mais pesado da vida e sair do outro lado com uma fé mais profunda, mais honesta, mais sólida do que antes. Espero que a história de Marta tenha tocado o seu coração hoje, assim como tocou o meu toda vez que eu a revisito. Se você gostou desse episódio, deixa o like aqui. Isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir histórias como essa. E nos comentários me conta, você se identifica mais com Marta ou com Maria? Quero muito ler o que você tem a dizer.